Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui, a participação no programa da residência pedagógica de todos os professores preceptores aqui do Campus Suzano. Temos aqui o professor Caio, da Escola Raul Brasil, o professor José, da Escola Paulo Massari, e a professora Kátia, da Escola Mário Manuel Dantas de Aquino. Então, agradeço muito, eu acho que nós vamos fazer um trabalho muito bom. Nós temos no planejamento do projeto que foi encaminhado para a CAPES, nós temos a proposta de um curso de formação de no mínimo 20 horas para os professores preceptores. Então, essa atividade que nós estamos começando agora faz parte desse curso de formação. Ela especificamente vai falar das linhas gerais do projeto, a gente vai centrar muito nos objetivos. Então, o programa Residência Pedagógica de 2022 foi homologado pela portaria número 82 de 26 de abril de 2022. Eu vou apresentar nesse primeiro momento os objetivos do programa. Eles estão explícitos no artigo 4º, então nós vamos ler com muito cuidado, tentar discutir ponto por ponto, Então, primeiro grande objetivo, fortalecer e aprofundar a formação teórico-prática dos estudantes de curso de licenciatura. Há uma grande questão que é colocada, que um professor não se forma só estando nos cursos de graduação, nos bancos das instituições de ensino superior. Há necessidade imensa que ele vivencie a prática na escola pública. Então, o nosso programa, o programa da residência pedagógica faz isso, O aluno tem a sua formação teórica, mas ele vai vivenciar essa formação teórica com atividades práticas na escola de educação básica. É muito importante também a questão da construção da identidade profissional dos nossos futuros professores, Então, quem é essa identidade? Como é que ela é construída? Isso passa por conhecer a escola no qual ele vai estar trabalhando, É muito importante também que haja uma corresponsabilidade, entre a instituição de ensino superior e as redes de ensino e as escolas na formação inicial dos professores. Então, é fundamental que o tripé entre rede de ensino, escolas e as instituições de ensino superior estejam na estrutura dessa formação desses futuros professores. E é muito importante que os saberes que os professores da educação básica construíram ao longo de sua vida sejam compartilhados com os próximos professores. Então, existe saber que é o saber da prática, Tardif fala muito isso, O professor tem aquele aprendizado do dia a dia e essa troca é fundamental para o nosso futuro professor, Também como um dos objetivos, induzir a pesquisa colaborativa e a produção acadêmica, com base nas experiências vivenciadas em sala de aula. Então, é muito interessante que a gente perceba que o fazer do professor, mas o fazer de forma reflexiva e investigativa, torna na realidade a sala de aula um lugar onde a gente pode fazer produção acadêmica. Bom, especificamente no artigo 42, são apresentadas as atribuições do preceptor. Então, esse artigo é importante porque a partir dele o preceptor tem claramente colocada quais são as ações, quais são as atribuições que ele tem que cumprir ao longo do programa. Então, primeiro, planejar e acompanhar as atividades dos residentes na escola campo, zelando pelo cumprimento das atividades planejadas. Olha como é importante a atividade do preceptor nesse momento, Ele vai estar planejando e vai estar acompanhando, e zelando para que elas sejam cumpridas. A orientação também é muito importante aqui no item 2, juntamente com o docente orientador da instituição de educação superior, ele vai estar elaborando os relatórios, olhando os relatos de experiência ou os outros registros das atividades dos residentes. É a partir desse registro, que é um registro reflexivo, que o aluno, na realidade, para fazer o registro, mas ao mesmo tempo
é um reolhar em relação àquilo que ele está vivenciando no programa. E cabe tanto ao docente orientador quanto ao professor preceptor acompanhar, corrigir, né? Estar junto do residente nesse processo de registro. Terceiro, acompanhar e avaliar o residente na aplicação de seus planos de aula e na execução da prática pedagógica. É muito importante esse acompanhamento. Muitas vezes a gente pensa que o aluno que sai ou está saindo da universidade é um aluno que ele já é protagonista das suas ações, mas ele não é, né? Ficou muito claro no último programa que nós fizemos o quanto é importante o acompanhamento e a avaliação, não só por parte do preceptor, mas por parte também do docente orientador. Quarto item aqui, auxiliar na elaboração de materiais didáticos pedagógicos a serem utilizados pelos residentes. Então, os residentes vão ser protagonistas das suas atividades, das suas aulas, né? Mas ter a companhia, ter o auxílio, ter a orientação do professor preceptor faz uma diferença fundamental na qualidade daquilo que o residente vai estar produzindo. Item 5. Ele deve informar o docente orientador sobre a frequência e a participação dos residentes nas atividades desenvolvidas na escola-campo. Então, é muito importante porque nem sempre o docente orientador vai estar na escola, né? E aí, se houver algum problema, alguma questão em relação às atividades que são desenvolvidas, é extremamente importante que o preceptor tenha esse trabalho compartilhado junto com o docente orientador. Sexto item, informar ao docente orientador situações que possam implicar o cancelamento ou a suspensão da bolsa do residente. Existem critérios muito bem colocados no edital no caso de haver o cancelamento ou a suspensão da bolsa. Uma das questões é, por exemplo, se o nosso residente deixar de frequentar ou se afastar ou se ausentar do programa por 15 ou 30 dias. Então, são questões que nós temos que ler com muito cuidado e acompanhar. E isso deve ser informado pelo preceptor ao docente orientador. O item 7, as reuniões periódicas com os residentes e com os outros preceptores, né? Por quê? Porque a partir dessas reuniões, a socialização dos conhecimentos e das experiências que estão ocorrendo nas escolas, no caso aqui são 3 escolas, serão compartilhadas. Isso fortalece as ações que serão tomadas ao longo do projeto. Bom, item 8. Participar das atividades de acompanhamento e de avaliação do projeto, colaborando com o aperfeiçoamento do programa. A CAPES disponibiliza alguns questionários ao longo dos 18 meses, no qual o programa é avaliado, então é fundamental que o professor preceptor participe desse acompanhamento e faça essa avaliação do projeto. É importante também participar das reuniões, dos seminários e atividades relacionadas ao programa da residência pedagógica, quando convocados, no caso pelo Instituto aqui nosso ou pela própria CAPES. Nós vamos estar ao longo do projeto indicando alguns momentos de realização de atividades, reuniões científicas, né? Então, todas essas orientações serão discutidas, acordadas e reforçadas nos grupos, tanto geral quanto no grupo de cada uma das escolas. Também é importante a elaboração de relatório com as atividades executadas na escola-campo, a fim de compor a prestação de contas da instituição de ensino superior. Então, isso não estava no último edital, né? Quem elaborou o relatório, os relatórios foram elaborados pelos residentes, mas nesse momento não. Vai ser colocado a elaboração de relatório por parte dos preceptores também. O 11º item, manter-se atualizado com relação às normas e às orientações da CAPES quanto ao PRP. Então, cabe, no caso, a minha ação enquanto docente orientadora do programa está conversando com vocês e vocês sendo atualizados sempre que houver uma norma ou uma orientação da CAPES. Agora, eu vou tentar apresentar para vocês como é que os objetivos do subprojeto da Química estão alinhados com os objetivos do programa que a CAPES nos encaminhou.
como é que foi construído o nosso subprojeto, né? Então, nós alinhamos a proposta oficial do Programa da Residência Pedagógica, definido pela Portaria CAPES número 82 de 2022, o subprojeto da área de Química. Então, quais são os objetivos? Vocês vão perceber que os objetivos em vermelhinho, né, são aqueles que já foram discutidos no edital elaborado pela CAPES, e daí nós fomos elaborando subitens para especificar como é que esses objetivos podem estar relacionados diretamente ao subprojeto da Química. Então, na questão de fortalecer e aprofundar essa formação teórico-prática, o subprojeto está propondo três possibilidades aqui. 1.1. Promover o trabalho e reflexão coletiva dos residentes sobre a atuação docente e os saberes docentes. 1.2. Estimular a articulação entre teoria e prática no curso de licenciatura, através da construção e aplicação de projetos junto com a comunidade escolar, que ajudem na melhoria da qualidade de ensino. Então, isso é algo que a gente vai procurar fazer com muito empenho, com muito cuidado, né? Então, o grande objetivo nosso é caminhar no sentido que a qualidade do ensino melhore, né? E para isso a gente tem que conhecer a nossa comunidade, a comunidade com a qual nós vamos estar trabalhando e pensar, planejar e construir e aplicar projetos, né? Com esse objetivo. Depois, contextualizar aplicações da química em situações do cotidiano e interrelacionar conceitos e propriedades para utilizá-los também em outras áreas do conhecimento, percebendo a sua relevância no mundo contemporâneo. É muito importante que a linguagem utilizada seja uma linguagem em que aproxime a química, né, do contexto de vida dos nossos estudantes de educação básica. Por isso que situações do cotidiano, que a gente consiga conversar com outras áreas do conhecimento, para que ele compreenda, para que o nosso aluno da educação básica compreenda que o conhecimento é um conhecimento que não é fragmentado, que é um conhecimento interrelacionado, nós acreditamos que isso vai ao encontro daquilo que nós pensamos sobre a formação teórico-prática dos nossos estudantes. Bom, item 2. Quando fala na questão da identidade profissional, na construção dessa identidade profissional, foi pensado na inserção do aluno da licenciatura em Química no espaço da Escola Pública da Educação Básica, a partir da perspectiva e vivência da docência. A gente acredita que essa construção da identidade passa por essa sensibilização, por essa vivência, né, por compreender o processo ensino-aprendizagem, mas não agora do ponto de vista de aluno, que era o que ele era até agora na escola de educação básica, mas agora do ponto de vista como professor, né? Próximo item, né? O estabelecimento da corresponsabilidade entre as instituições de ensino superior, as redes de ensino e as escolas na formação inicial de professores. Nós pensamos em dois itens, o 3.1 e o 3.2. Contribuir para práticas colaborativas envolvendo os futuros professores, professores da educação básica e formadores de professores, a fim de concepções sobre a química sejam compartilhadas numa perspectiva de formação do professor reflexivo. Então, isso é muito interessante porque essas práticas colaborativas, elas estão pensando numa proposta realmente de construção na qual o professor da educação básica, os nossos residentes, que são os futuros professores, e os formadores de professores estejam compartilhando os seus saberes, né? Isso é fundamental. 3.2. Construir e aplicar projetos junto com a comunidade escolar, que possibilitem o desenvolvimento integral dos alunos, residentes e preceptores, no que se refere ao desenvolvimento da cidadania e do conhecimento de sua natureza humana, sempre com a perspectiva do respeito e acolhimento à diversidade. Então, esse ponto nós achamos que é um ponto extremamente importante, né? A construção e aplicação dos projetos, eles tendem e estão estruturados a partir da química, então o conhecimento científico é muito importante, mas ele não pode estar separado das questões que envolvem cidadania, né? Da gente entender a natureza humana dos seres humanos.
quem é esse ser para qual o processo de ensino-aprendizagem está sendo desenvolvido. E sempre pensando na questão do acolhimento à diversidade com respeito às diferenças que nós vamos encontrar na sala de aula. Bom, como é que passa a valorização do professor, né? A experiência dos professores da educação básica. Então, nós pensamos aqui em mapear a realidade da comunidade escolar em que o projeto está inserido, valorizando o conhecimento dos alunos e dos professores da educação básica, que são os preceptores, né? Como saberes experienciais necessários ao melhor exercício da docência, considerando essas realidades na proposição de temas e práticas de estudos e em atividades de corregência. Aqui é muito importante que essa valorização dos professores da educação básica, na preparação dos futuros professores, ela passa por esse mapear a realidade, mas não é um mapear, como eu diria, simplesmente para levantamento de dados, né? É um mapear que busca aflorar a sensibilidade, né, dos alunos residentes em relação ao processo de ensino-aprendizagem que ocorre na escola pública. Então, é um mapeamento no sentido de entender a comunidade, entender como o professor da educação básica trabalha com a realidade dos seus alunos, né? Que saberes ele utiliza, de que forma ocorre a relação professor-aluno, aluno com aluno, direção, né, com o aluno. Então, essas coisas são coisas que nós acreditamos que serão fundamentais para valorizar a experiência dos professores da educação básica. Bom, ponto 5. Induzir a pesquisa colaborativa e a produção acadêmica com base nas experiências vivenciadas em sala de aula. Aqui nós pensamos em elaborar propostas de ensino-aprendizagem de química para o ensino médio, só que ela não é uma proposta construída a partir de cola, né? Ou reprodução do que diz um livro didático ou algum artigo que eles tenham pegado com algo pronto. Nós pretendemos ter momentos de formação e essas propostas seriam elaboradas a partir da fundamentação em referenciais teóricos metodológicos das pesquisas em ensino de ciências atualmente. Então aí o aluno tem que entender, tem que estudar, a gente vai ter que ler artigos, discutir, pensar em propostas, e aí a presença do professor preceptor é fundamental, né? O 5.2, compreender, criticar e utilizar diferentes metodologias e tecnologias para a resolução de problemas para o ensino de química, numa perspectiva da pesquisação. Então, na realidade, o nosso aluno, ele está atuando, mas ao mesmo tempo ele está atuando no sentido de uma abordagem investigativa, né? Então ele vai compreender, criticar e utilizar essas metodologias de uma forma bastante crítica. O ponto 6. Motivar o trabalho coletivo entre os residentes, viabilizando a diversificação das práticas pedagógicas na escola-campo. Nós acreditamos que o trabalho docente é um trabalho coletivo, ele não é um trabalho solitário, né? É muito importante que eles vivenciem isso, né? Otimizando o uso de recursos, além do tempo e dos espaços disponíveis, como laboratórios, salas de leitura ou canteiro. A gente percebe que a escola pública da educação básica tem espaços que são espaços muito importantes, são espaços que têm que ser ocupados, são espaços que podem e devem ser utilizados de forma a produzir esse processo de ensino-aprendizagem da forma mais significativa possível para os nossos alunos.